esperando mais pessoas chegarem. No dia 1º de novembro, nós teremos juntar as duas turmas, já foi combinado, será o dia inteiro. Então, queria que vocês se preparassem para essa aula, reservassem essa data. É uma aula que, por exemplo, a última matéria nossa foi português, né? Então, a gente começou com introdução bíblica, teologia, filosofia, e a filosofia era cristã. Então, foram matérias voltadas para o nosso aspecto de teologia. Português e a metodologia são matérias mais técnicas, mas são importantes, né? Daqui a pouco a gente volta para as matérias teológicas, que é importante. Hoje é uma aula voltada para a parte técnica também, porque vocês estão sendo preparados para serem, já são líderes, né? Mas não sabe o que pode acontecer e vai ter que lidar com essas coisas. Não vão ouvir muita novidade, talvez alguns de vocês saibam até mais do que eu, né? Mas a gente vai tentar trabalhar esse aspecto, a importância que tem cada um de nós no reino de Deus e para a igreja. Amém? Eu queria começar com uma oração. Senhor, muito obrigado por este dia, por esta escola, por estes alunos tão preciosos, esforçados, dedicados, Pai, que têm renunciado coisas, às vezes cansados, têm feito um esforço financeiro também, Senhor. Cuida deles, recompensa cada um, Senhor, e que essa jornada possa trazer frutos para a vida deles e para a igreja e para a sociedade, Senhor. Formando homens e mulheres mais capazes, habilidosos, para propagar a luz do Evangelho, para propagar a verdade que há em Cristo Jesus de forma eficiente e eficaz. Ajuda-nos, Pai, porque precisamos da Tua mão. Dá-nos saúde, Pai, dá saúde para o Ricardo, Pai, em nome de Jesus. A Marley, que não pôde vir hoje, está doente também, Senhor, cuida dela. Os que estão vindo, que possam chegar em paz, Senhor. Os que não puderam, Senhor, fala com cada um em nome de Jesus. Amém? Então, oramos pelo Ricardo, que está passando um processo de pneumonia. A Marley mandou mensagem que não está bem de saúde. Então, ela não vai poder vir. Amém? Eu dei uma folha para cada um. Todo mundo pegou? Quem chegou agora não pegou, né? Pega com o Moisés ali. Pegou a folha, Moisés? Está com você? Aqui. Todo mundo tem um sulfite aí? Eu queria que vocês colocassem o nome de vocês nessa folha, por favor. Paulo, tira e podia deixar ali, tá? Tira uma da Paris também. Coloca o seu nome nessa folha. E eu queria que você, cada um individual agora, tá? Um desafio para você. Você vai criar um evento, uma igreja, eu não sei, vamos pensar, vou abrir uma igreja. Ou vou fazer a conferência profética dos 7 camelos, 7... Estou brincando, né? Você vai fazer alguma coisa, ou um evento, ou criar ou uma igreja, ou mesmo um aniversário da igreja. Eu quero que você ponha nesse papel, você é o responsável por criar isso, ou este evento, ou esta igreja. Como você criaria? Coloque tudo aí. Tudo que vou criar a igreja, sim, ou vou fazer a conferência tal, ou seminário tal, ou celebração tal, não importa. O importante é que você crie um evento ou uma igreja. E você vai pôr tudo aquilo que você acha que deve ser feito para fazer esse evento ou essa igreja. Tá bom? Vocês têm 8 minutos. Já começamos. Vamos lá. Cada um faz o seu, tá? E põe tudo que vier, o que você acha o que tem que conter para ter essa coisa. É muito importante isso. Vamos lá. Vocês têm 8 minutos a partir de agora. Estamos agora gravando, né? Queria ler um texto da Palavra de Deus para vocês. Para quem chegou agora, boa noite. Mateus 25, versículo 14. Vou ler daqui. Mateus 25, a partir do 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos, entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. Então partiu. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Olha, aqui estão os outros 5 talentos que ganhei com eles. O senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei.
entra no gozo do teu Senhor. Até aqui, depois vocês conhecem a história. A ideia que eu queria era até aqui. Muito bem, aqui fala de uma história, uma parábola, nós não vamos entrar aqui na exegese do texto, mas só olhar para a ilustração que serve para a nossa aula. Que o reino de Deus é comparado a uma gestão. Deus dá talento para as pessoas e você tem que gerir, você tem que cuidar, administrar este talento ou o que Deus coloca na sua mão. Se você lembrar, e eu acho que você lembra, quando Abraão queria que o seu filho casasse, o que ele fez? Quem lembra? Ele chamou o seu mordomo e falou, ó, vá, e deu a tarefa para esse mordomo. Esse mordomo é aquele que governava todos os bens, administrava todos os bens de Abraão, que Abraão, nessa altura, era um homem rico. Então ele tinha um administrador, um mordomo, que cuidava das coisas dele, né? Também outra história emblemática e icônica, quando se fala de administrar e gestão, vamos lembrar do grande José do Egito, que interpreta o sonho do faraó, revela o sonho e revela que haverá uma grande crise, haverá um tempo de abundância e haverá um tempo de escassez, uma grande crise na terra. Aí a escalou, né? A gente pega o mordomo de Abraão, só ali, administrar a casa. Agora, a escalou muito grande. Precisava de alguém para administrar, governar toda uma nação que naquele momento era o império do mundo, o Egito. E aí vocês sabem a história que José acaba recebendo esse legado, essa missão, melhor dizendo, desculpa, do faraó, de governar todo o Egito. Abaixo de faraó, José comandava. E aí você vai perceber no texto que ele vai ter um plano administrativo, um plano tributário, um plano logístico. Ele tem toda uma estratégia, todo um plano para poder administrar uma nação, um império poderoso, né? E essa administração dele foi tão eficiente que ele, quando chegou a fome na terra, o Egito tinha para dar e para vender, para comer e para sobrar. Então, a gente percebe que essa questão, nossa aula hoje o tema é gestão. Gestão, administração, liderar, são equivalentes. Ela está na Bíblia, em todo o texto da Bíblia. Quando Deus cria o jardim do Éden, ele monta, vamos chamar assim, ele cria o jardim, e aí ele fala assim, bom, Adão, está na sua mão agora. Você vai governar isso aqui. Você vai lavrar e cuidar da terra. Lembra do texto? Ele tinha que lavrar o solo e cuidar. Então, o grande gestor, o primeiro grande gestor que a gente encontra é Adão. E ele tem que gerir o jardim do Éden, uma empresa celestial, uma empresa poderosa, uma organização, vamos falar assim, né? Uma corporação espiritual e material. Cai sobre os ombros dele, desse Adão, e lembrando vocês, senhores e senhoras, que a palavra Adão significa o humano, o homem, não é homem e mulher aqui, é o humano. Cai sobre nós homens a responsabilidade de cuidar, de gerenciar as coisas. Então, nós estamos num curso teológico que visa formar bacharéis, homens e mulheres que vão ser teólogos, vão ser pastores, alguns? Talvez, outros não. Mas não importa, o importa é que essa ferramenta que você está adquirindo, absorvendo, vai te ajudar para dar suporte para a sua igreja, talvez, ou para uma instituição. Porque, de repente, o seu pastor já está de idade, ou vai ser de idade, mas você está lá para ajudá-lo, para cooperar, para dar suporte para ele, né? Nas palestras, quem ouviu lá, ele falava disso. Você pode auxiliar na escola dominical, em cursos, não necessariamente ser o pastor que vai estar lá na frente, né? Pode ser, não importa isso. Mas o importante é que nós tenhamos consciência, enquanto alunos, enquanto estudantes de teologia, e nosso objeto de estudo é a teologia, é Deus, é a Bíblia, mas também temos que nos aparelhar. Por quê? Porque vocês aqui deram muitas ideias. Então, a gente está falando, nosso âmbito aqui é a igreja. Então, a igreja, ela acontece muitas coisas. E agora acontece mais ainda. Mas o principal dela, vamos chamar assim, é o culto. Mesmo o culto, que pode parecer simples, ele precisa de uma organização. Sim ou não? Precisa de uma ordem. E a Bíblia fala que as coisas de Deus devem ser feitas com ordem e decência. Repita, com ordem e decência. Então, esse é um critério básico em nossas vidas, que serve para nós espiritualmente e serve no mundo. Qual é o critério do mundo, uma empresa de excelência? Feito coisas com excelência, com ética, etc. É a mesma coisa, ordem e decência.
Só muda os termos. A ordem e a decência, a ética e a organização, para que haja eficiência, né? Por isso nós temos que aprender a fazer a gestão, ou administrar, gerir o que nós vamos ter em nossas mãos. O texto que eu li fala assim, o último texto, que Deus falou assim, se você foi fiel no pouco, sobre o muito te... Então há um princípio aqui. Pode ser que você pegue uma escola dominical para cuidar, uma porta da igreja, mas se você for fiel aí, Deus vai te colocar em outros lugares. Talvez a gente comece a administrar a nossa casa, o dinheiro da nossa casa, é um salário pequeno. Alguns aqui ganham muito, eu sei, né? Mas o meu, no caso, é pequeno, né? Então você fala, mas administrar isso aqui, mas se eu for fiel nisso aqui, Deus vai me dar a oportunidade de alcançar o muito. Então é um princípio espiritual e uma lei da natureza. À medida, uma empresa, quando uma empresa séria que reconhece pessoas por meritocracia, né? Se a pessoa tem um plano de carreira, ela vai galgando lugares, à medida que ela mostra resultados eficientes num ponto, ela vai. Lógico, existem outros caminhos aí que o mundo tem, mas vamos pensar na coisa certa. Então é importante a gente entender que também aprender ou ter consciência da gestão para nós, né? A igreja de teologia, não vou aprender só a Bíblia, mas também tudo isso eu estou mostrando. Tem princípios que estão na Bíblia. E nós, enquanto pastores, pastoras, homens e mulheres, líderes, temos que enxergar todas as coisas que a Bíblia tem. A Bíblia fala de tudo, gente. Todo o assunto que você puder imaginar, que você pensar na sua, ela está lá. Às vezes nós não enxergamos. Às vezes nós vai passando o tempo, você vai enxergando. Todos os princípios do mundo primeiro estão na Bíblia. O mundo ignora a Bíblia, a academia ignora a Bíblia, só que está lá. E a ciência corrobora com a Bíblia. Então é importante ver. Então vamos começar a pensar. Quando eu penso, então, esse exercício a gente vai usar daqui a pouco. A gente pensa em gestão, vamos pensar o seguinte, o que é gestão, né? O que é esse negócio? O que é? Vamos pensar aqui. O vocábulo gestão, ele é do latim, né? Significa ação de administrar, de dirigir, de gerenciar, coordenar recursos, pessoas, processos com objetivo específico. Muitos dos exemplos que vocês trouxeram tinha aqui, ó, a equipe disso, a equipe daquilo, vai ter que comprar lembrancinha, então tem que ter recursos. Falar em lembrancinha, vai ter que fazer um painel, vai ter que ter recursos. Vai ter que coordenar as pessoas, o voluntário, quem falou, muito bem, tudo vocês colocaram. A própria igreja, né? E os processos. A gestão não é uma ação a gestão não é uma ação ou prática autônoma. Isso é importante pensar. Quando eu pensar em gestão ou administração, eu tenho que pensar que ela não é uma ação isolada. Ela é uma ação que ela vai precisar se utilizar de outras áreas do conhecimento. Por exemplo, direito, contabilidade, economia, psicologia, faltou uma vírgula aqui, desculpa, matemática, sociologia, informática. Como é que eu vou usar isso? Eu sou pastor, eu preciso de matemática? Lógico, preciso fazer conta. Alguém vai fazer conta da igreja, se compro ou não compro? Precisa comprar tanto, senão eu vou comprando errado. Eu preciso ter direito? A nossa igreja tem 31 anos. Vou dar um exemplo nosso. Quando nós começamos, eu era um pastor jovem, muito impulsivo, inexperiente, um dos primeiros erros que eu cometi foi jurídico. Porque eu não tinha noção de direito, não tinha ninguém na igreja também que podia me orientar. Tomei um processo que você não tem ideia, fui parar nos fóruns. Então, o conhecimento, o direito vai ajudar também a igreja. Né? A igreja ela é uma pessoa jurídica, a gente vai ver daqui a pouquinho. A gente pensa que Deus é espiritual. Ok, essa é a parte aqui espiritual. Mas ela é uma personalidade jurídica. Ela está num lugar, num país, ela tem deveres a cumprir. Então, o conhecimento do direito vai ajudar na gestão. O conhecimento da contabilidade, outro exemplo nosso. Nós tivemos alguns anos atrás um contador e a gente contratou um contador barato. Aquela coisa de comprar, o barato sai caro. Quando a gente foi ver, o cara sumiu, estava um ano sumido e nosso negócio tudo sem fazer. Aí nós contratamos um melhor, que hoje é rigoroso, eficiente, porque a gente tem que entregar guias, recolher guias, tem declaração de imposto lá, não sei como ele faz, tem o banco, o que paga, o que não paga, dinheiro que paga pelo banco, tudo isso ele orienta a gente. Então o gestor de uma igreja, você pensa, o pastor, então vou lá pregar, se fosse só essa vida, estava bom. Lógico, tem aqueles que são mais da palavra. Vocês lembram, quando Jesus Cristo ressuscita,
Ele vem, fala com os discípulos, depois ele sobe, os apóstolos começam a fazer uma obra grande, amém? Em Atos, né? E começa a crescer, de repente começou a crescer, tudo crescendo, estava desordenado. Aí, de repente, alguém parou e falou, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Tá tudo, vamos eleger algumas pessoas, foi daí onde nasceu o quê? Os diáconos. Eles vão cuidar do operacional, das mesas, operacional. E nós vamos ficar focados aonde? Na palavra e na oração. Então aí já veio uma administração, já veio uma gestão. Alguém falou, peraí, porque tudo estava enrolado lá, e abençoa, e ora, e também dá pão, e dá não sei o quê. Aí alguém parou, temos que organizar isso. Temos que organizar e colocar pessoas específicas, alocar, né? A palavra hoje usada é alocar pessoas. Aí vamos ver isso como é que faz também. Então, guarda isso. A gestão ou a administração, ela é uma prática, uma ação, ela não é autônoma. Ela vai fazer valer de outros conhecimentos importantes. Repito, direito, fala comigo, direito, contabilidade, economia. Como economia? Não tem a ver com contabilidade, psicologia? Não. Você sabe que eu conheço igrejas que é tão bem administrada que eles conseguem pagar as coisas e tem dinheiro que aplicam ainda e rende dinheiro para a igreja. Fui numa igreja que tem um sistema RP lá que eu fiquei, nossa. Então o cara quando dá o dízimo, dá o Pix, eles têm um RP que já lê toda a vida do cara. E ele consegue fazer projeções, etc e tal. Economia, psicologia. A igreja, a teologia, a psicologia tem que andar no meu ponto de vista, tá? Andar de mão dadas. O pastor é um conselheiro. E se ele tiver um conhecimento, porque hoje você tem pessoas que têm problemas espirituais e problemas mental. E são coisas diferentes. Não é igual. Tá? E aí se o pastor tem esse conhecimento, ajuda. Não precisa ser um expert, mas ele tem que ter noção. Eu acho que vocês vão ter psicologia aplicada durante o curso. Vai ter que ter. Matemática, sociologia. Conhecer grupos, comportamento, né? Alguém falou de fazer uma ação social, conhecer como é que funcionam as pessoas, como é que funcionam os grupos. Informática. O mundo hoje é TI, né? O chamado TI. Então, toda igreja tem que ter uma estrutura de informática, tem que ter pessoas que entendem como é que usa, não só para as mídias sociais, mas, por exemplo, você pega uma igreja que tem 10 pessoas, o pastor pega um caderno e controla 10 membros. Se ele tiver 200, como é que ele controla isso na mão? Então, ele tem que ter lá um Excel da vida, mas daqui a pouco cresce. Imagina essas igrejas que tem 1000 pessoas, como é que controla? Quem sai, quem entra, quem é batizado, quem não é batizado, que dia que batizou, quantas pessoas tem, qual a idade. Então você vai ter, a informática vai te ajudar nisso e outras coisas. Então, quando eu pensar em gestão, eu tenho que pensar, isso é importante, ela não é uma prática, uma ação autônoma. Ela se vale de outros conhecimentos importantes. Um médico numa igreja, já pensou um médico? Outro dia, uma mulher aqui no culto, no meio do culto nosso, o culto estava cheio, aquele louvor, pumba, a mulher caiu no chão. Aí ela deu um mal súbito. Não foi demônio, foi um mal súbito. E a gente percebeu que, todo mundo corre, falta alguém com experiência. Tinha uma pessoa que é da área de saúde, viu, e todo mundo corre em cima, ela se afasta. Você tinha que ter pessoas, tinha que ter a maca, a gente não achou a maca. Todas essas coisas faz parte da gestão da organização. E a gente percebe que a gente falhou em algum ponto, então, aí a gente vai ter que corrigir. Vamos pensar mais. O dicionário de Sil diz assim, é a ação de gerir, administrar, governar ou de dirigir negócios, públicos ou particulares. Está em moda falar muito assim, governança corporativa. É tudo a mesma coisa no final, tá? São palavras bonitas, mas o objetivo é fazer a gestão, liderar, administrar. Ou o significado, internet diz assim, gestão significa o quê? Vamos lá, gerenciamento. Objetivo? Agora é legal, você tem todo esse conhecimento, toda a parafernália, mas tem que ter o humano, né? Se não tiver o humano, o ser humano ele é fundamental. E aí, olha que legal, eu vou gerir onde existe instituição, empresa, entidade. A igreja caberia aqui, numa instituição aqui. Então, a igreja também, ela precisa de um gerenciamento. Ela precisa de alguém que esteja, ou pessoas que estejam olhando isso. Características ou funções de um gestor ou da administração. Pode ser características da gestão ou funções de quem vai estar gerando. Por exemplo,
Planejamento. É uma função do gestor, é uma característica da gestão, organizar, planejar. Eu quis provocar vocês isso. Vamos fazer um evento? Vamos fazer aquilo? Aí vocês colocaram lá. Agora a gente vai ver como que a gente precisa colocar nisso aí, colocar em ordem isso que vocês fizeram. A Denise usou uma palavra assim, usei os termos técnicos. Isso aí, a gente quer achar, sistematizar. Como é que a gente vai fazer isso? Vocês fizeram tudo certinho, eu percebi. Mas a gente vai organizar isso, porque facilita a nossa vida sistematizando e a gente pode enxergar. O gestor, ele sempre tem que ter um mapa na frente dele. Ele tem que enxergar o que está acontecendo. O que está acontecendo? Onde está aquilo? Onde está aquilo? O pastor foi policial, né? O senhor, né? Pastor, a Polícia de São Paulo é muito boa em logística, é uma das melhores logísticas do país, né? Trabalha muito logística. Então, você tem que enxergar para onde vai, para onde vem suprimento, o que estoque, não estoque, para não ter surpresas. Mesmo assim é surpresa. Surpreendido as pessoas. Numa guerra, por exemplo, a logística é importante. A logística vem justamente do meio militar. Porque, vamos para a guerra, você pensa que é só isso? Os caras têm que ver se tem comida, se tem água, se vai ter ração para o soldado, se vai ter roupas, etc, etc, etc. Exatamente. Então, e o gestor é como se você tem que ter um mapa na sua frente. Então, um gestor, uma coisa fundamental é informação. Se você vai gerir uma coisa e não tem informação, você está numa igreja, você não sabe quantos são, quem entra, qual a idade, que tamanho. Isso aí não é espiritual. Eu tenho que saber quem é que está. Eu tenho que ter um mapa e ver. Eu tenho que chegar às coisas. Onde está isso, onde está aquilo, onde estão as crianças. Eu tenho que colocar um mapa na minha frente. E esse mapa se faz com informação. Porque facilita as suas decisões. Ajuda. Não que você não vai errar. Mas quanto mais informação você tem para você planejar. Outra coisa é organização. Né? Todos vocês fizeram, vamos fazer isso, fazer aquilo, todo mundo foi lá, tem que fazer isso, precisa chamar fulano, precisa ter. Então como é que a gente sistematiza isso? Tem que organizar. Não posso ser, agora eu vou fazer isso porque Deus falou para mim. Fazer o quê? Como? Vocês lembram de Neemias? Quem lembra de Neemias? Quem já leu o livro de Neemias aqui? Quem já leu o livro de Neemias, levanta a mão. Quem não leu não tem problema, não é pecado, não é errado. Mas se não leu, leia. É um livro que os primeiros capítulos, até o 6, até o 8, até o 6, pura liderança e administração. Como é que ele administra as coisas? Aí você lembra que ele chega para o rei fala assim, você está triste, Neemias? Você está triste, o que aconteceu com você? Primeiro lugar, correu o risco de morrer ali, certo? Vou ficar feliz? O meu povo está sofrendo, está destruído. O rei falou o que para ele? E o que você quer? Falou, eu quero ir lá. Então vai, sim ou não? Não. O rei fez outra pergunta. Quando você vai, quando você volta, o que você precisa? Olha os critérios do planejamento da organização. Vocês fizeram evento. Quando vai ser esse evento? Que dia que vai ser? Que horas vai ser? É importante isso? Lógico que é importante. Eu quero falo muito evento de família de mulher. Eu quero fazer um evento de família. Então eu tenho que ver uma data. Como é que vai ser? Próximo feriado, próximo pagamento, vai chover, não vai chover. Tudo isso contribui para mim. O gestor, o planejador, ele vai pensar nisso. Não, mas e o Espírito Santo? Sim, o Espírito Santo vai te agir. Mas você tem que pensar nisso, você tem que se organizar. Né? Você vai fazer um evento na rua. Você tem que pensar, e se chover? Eu vou ter capa para as pessoas? Vai ser coberto? Eu tenho o backup, tal do backup. O que é backup? Ou na informática fala redundante. A gente fez aqui muito tempo o Summit, um evento com os americanos. Trabalhar com americano, se você não gostar de planejamento, não trabalha com eles. Eles não fazem, tudo tem que ser 1, 2, 3, 1, 2, 3. Passo 1, passo 2, passo 3. Então, a gente fazia o Summit. Alguém aqui participou do Summit aqui? Você via a palestra no telão, lembra? Vocês não sabiam o que acontecia. A gente só projetava a palestra lá, e eles obrigaram, era critério para ter um outro aparelho chamado Chrome, que eu nem conhecia, que ficava rodando junto com a palestra, ao mesmo tempo. Por quê? Porque se desse algum problema nesse daqui, automaticamente esse entrava porque eles falaram, não pode ter falha. Não pode admitir falha. A trabalhar com o americano, eles trabalham, não admite falha. A gente tinha que ensaiar como ligava, tinha que ensaiar como que cantava o louvor. Vai lá! Não, apaga a luz! Tudo tinha que, para poder, eles queriam que o evento tivesse o máximo de realidade possível, porque era um evento online. E brasileiro, agora, depois da pandemia, não estava acostumado com evento online. O brasileiro prefere evento presencial. Sim ou não? Sim.
Agora que nós estamos acostumando com aula. Agora, depois da pandemia. Mas o americano já faz isso há muito tempo. E como o evento era vídeo, eles queriam que tivesse. Tanto é que nós éramos ensaiados até bater palma. Se bater palma, a gente tem que bater palma. Se levantar a mão, tinha que levantar a mão. Para dar uma sensação de que as pessoas estavam no evento ao vivo. Isso faz parte da organização. Tem que ter direção. Né? Alguns dizem que dirigir e liderar é diferente. É diferente. Mas eu coloquei junto aqui porque nessa função, o líder ele dirige e ele lidera. Né? Ele tem que aprender a dirigir as pessoas para onde vão, o que fazem. Né? Às vezes, um teatro, ou uma novela, ou um filme, a gente sempre tem um diretor lá que está dirigindo as pessoas. Faz assim, você não riu agora, você foi demais. Ele fica dirigindo as pessoas. Aí quando você assiste o espetáculo, você fala, nossa, que espetáculo, o ator é fantástico. É verdade, o ator é principal, mas tem alguém que está dirigindo ele ali, passo a passo que ele dá. Às vezes fica no ouvido, que chama ponto, né? Fica lá falando, oh, tá, faz assim, faz assado, você falou demais. Né? Então, é importante você ter direção, liderar, como função e característica. Outra coisa é capacitar os outros. Capacitar. Aí, lembra que a gente falou que gestão tem a ver com outras áreas? Que área seria capacitar aqui? Eu não coloquei lá, quem saberia? Que área que você vai usar aqui, na capacitação? Treinamento, o que mais que a gente pode chamar isso? Educação e treinamento. É outra área que vai agregar na gestão. Eu tenho que ter alguém que treina, que educa. Isso aqui não é só uma pessoa que faz. O gestor tem que ter o macro e ele vai alocar pessoas para poder, ou capacitando, treinando e área educação. Então, eu tenho que treinar as pessoas para isso. Avaliar, o gestor, a função dele é avaliar, reavaliar. Uma coisa difícil que nós temos nossa cultura aqui, de igreja e pentecostal brasileira, é fazer avaliação. Porque quando faz avaliação, você tem que dar uns feedback e às vezes, quando você tem que cobrar, é difícil cobrar. No meio evangélico, como é difícil cobrar? As pessoas levam muito para o lado pessoal. Né? Eu trabalhei em empresa multinacional, hora de avaliação era uma cobrança e ninguém ficava dodói, ninguém ficava com raivinha, acabou a reunião, acabou. Porque a cobrança é do que está falando que você tem que entregar. Então, avaliar e reavaliar. Avaliar se tem que mudar a rota, avaliar se não está dando certo isso, vamos fazer outra vez, não deu certo. Tem que avaliar. Tem que ter uma coisa importante na gestão, são os controles. Fala, controle. Se você não tem controle das coisas, lembra da informação? Eu tenho informação. Quanto é que deu de dízimo e oferta esse mês? Qual é o controle disso? Não começa a fazer tudo sem controle, quando vê, você quebrou a máquina, quebrou as coisas. Quem que está vindo? Eu tenho que ter os controles. Quais são os mecanismos de controle? Relatórios, planilhas, informações. Tem que ter o controle das coisas. Não é dizer assim, eu controlo tudo, não é isso. É o controle de você, porque você vai, se não tiver o controle, se a mão ficar solta, não estou falando só de dinheiro, você perde a mão. Então, a sua igreja, todo mundo tem chave, todo mundo entra a hora que sai, a hora que quer, ninguém tem controle. Quem tem a chave? Tem que ter um controle. Quem tem as chaves? Porque se acontecer alguma coisa, eu vou em quem? Em quem tem as chaves. Se eu não tenho, quem foi? Não sei, não vi. E aí começam os problemas nas igrejas. E as igrejas são gerenciadas de forma amadoras, passionais, difícil de lidar. Nesse ponto, os históricos, os tradicionais são melhores que a gente. São muito melhores. Né? Porque no meio pentecostal, quando você coloca controle, vira o bico. E nós somos gestores, vamos gerenciar. E outra, lembre-se, você está gerenciando, cuidando de um talento que não foi dado a você, não é seu. Você é mordomo. Alguém vai chegar um dia e vai falar assim, eu te dei isso, e aí, como é que está isso aí? Como é que você cuidou disso? Né? Aliás, é uma coisa que o gestor tem que ter, prestar contas. Prestar contas para Deus, prestar conta para as pessoas, prestar conta para alguém. É outra coisa difícil, prestar contas. Quando fala em conta, é só dinheiro, prestar conta de todos os atos. Né? Temos que ter lá, olha, foi feito isso, não foi feito isso, está se fazendo. Isso faz parte da gestão. É função e característica do gestor, tá bom? Tomar decisões.
essa é uma parte também bastante sensível no gestor. Um líder, ele tem que ter coragem de tomar decisões. Nem sempre vai agradar todo mundo, não vai conseguir. E se tentar agradar todo mundo, você vai se dar mal. Quem você agrada? Ó Deus. Sim, você agrada a Deus. E as suas decisões têm que ser... Quando você fala de gestão, as suas decisões têm que ser em função do quê? Em função de um plano macro. Se o plano macro, né, vamos chamar aqui plano macro, a visão geral está bem clara, as funções não é pessoal, é porque eu gosto daquilo, eu gosto daquilo, eu gosto daquilo. É em função de um propósito, de um plano macro. Entende? Amém? Amém? Então, eu sou cantor da igreja. Eu não vou cantar o que eu gosto, eu tenho que cantar aquilo que está dentro de uma visão daquela igreja, dentro de um plano daquela igreja. Lógico, eu posso pôr meu gosto, sim, mas as minhas decisões são sempre em função de um plano macro, de uma visão, de um todo, né? De um todo. Sempre as decisões. E as decisões que repito, nunca você vai conseguir agradar todo mundo. Impossível, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Não vai ser você nem eu. Sempre vai ter alguém. Lembra de Moisés? Tinha lá uns, mas é só você. Tá bom, pode fazer também. Vocês querem fazer, pode fazer. Aí vocês viram o que deu. Sabe o que deu a história, né? Datã, Coré e Abirão. E a irmã dele, Miriam, também foi lá, Moisés. Aí Deus trouxe uma praga na filha de Miriam. Moisés teve que orar para Deus curar a Miriam. Sempre vai ter alguém que vai questionar a sua decisão. Lógico, você tem que ponderar, ouvir de repente aquela opinião, pode ser, você tem que ponderar. Mas não vai dar para agradar todo mundo. E qual o critério? Você trabalha em função de um plano, não em função pessoal. Amém? Amém? Ok. Tá. Por exemplo, vamos falar do presidente do Brasil. Ele não pode tomar... vou falar disso aí. Não, vai. Não é um bom exemplo. Pensando bem, não é um bom exemplo. Né? Tipos de gestão. Que tipo de gestão existe? Existe empresarial, corporativa. Né? Você pode trabalhar numa empresa, você vai ser... a pública, no caso do pastor, foi numa empresa pública. A PM é uma empresa pública. A escola municipal é uma empresa pública. É uma gestão. São gestões que têm características diferentes, mas no bojo tem um escopo que é igual, mas tem decisões, atitudes que vai ser um pouco diferente. Porque tem a questão da cultura, da organização, aí outra história, tá? Tem gestão financeira, tem gestão pessoas e RH, que está em alta, né? Pra você ter uma ideia, está tão em alta dos últimos anos, final dos anos 2000 para cá, 2010, está em alta essa questão do ser humano, humanização, hospital humanizado, escola humanizada. Já ouviram isso? Porque estão focando no humano. Você tem uma ideia, algumas empresas não chama mais RH, sabe como é que chama? Gerente de gente, departamento de humano. Já viram isso em algumas empresas? Quem já viu? Mas na verdade, no fundo, é o RH, é o recursos humanos. Mas por quê? O conceito está mudando. E é importante o ser humano. Porque qualquer empresa, qualquer organização, seja a igreja, se não tiver o ser humano, não adianta. Você pode ter aqui um prédio lindo, mas a máquina, o melhor computador do mundo, tudo, mas você tem que ter o ser humano. E aí o foco está nele hoje, no ser humano. E muito mais igreja. Entre aspas, o nosso negócio é transformar vidas. É humano. Né? Pois não? Quem me chamou? Sim, é o famoso soft skill, que é cuidar da habilidades comportamentais, né? A gente vai falar um pouco disso, muito bom, né? Bem colocado. Então, a gestão estratégica, a gente vai ver isso aqui já já. Isso aqui é muito importante. No seu plano, quando você fizer um plano, você tem um pensamento estratégico. Isso é uma visão estratégica. Bom, e tem a gestão. Como é que chama essa? Vamos falar mais uma vez, gestão? Aí eu peguei uma figurinha aqui de gestão eclesiástica. Eu até preferi pegar essa aqui, eu gostei, porque simboliza a igreja, porque a nossa gestão, ela tem um pontinho a mais do que todas, né? Porque nós estamos falando de gestão que envolve o mundo, né? A igreja, a sua gestão tem a ver com o planeta. A igreja, a sua gestão, ela tem a ver com as pessoas, não é com dinheiro.
não é para ficar rica. É muito maior do que isso. Ela é importante. A Bíblia fala que quando a igreja for tirada da terra, já era a terra. Então, a gestão dos senhores, os senhores estão sendo preparados para gerir, eu não sei como chamar isso, a maior organização do planeta. Embora pode ser uma igreja de 5 pessoas, não interessa. É a igreja de Cristo. E essa igreja, ela é o sal da terra. É a luz do mundo. Passa por nossas mãos, queridos, vocês, algo muito valioso, algo muito importante. Muito, muito, muito. É um privilégio. Já falei para vocês, vou repetir, que eu gosto muito de usar essa frase que diz que é do Billy Graham, que um dia chamaram o Billy Graham, convidaram para ele ser candidato do presidente a presidente dos Estados Unidos. Ele falou assim, muito obrigado, vocês querem me rebaixar? Eu sou pastor. Ele entendia que essa gestão eclesiástica, que envolve a parte espiritual e a parte física, ela tem uma abrangência transcendente. Né? Já chegou no intervalo, né? O que é gestão eclesiástica? Vamos pegar aqui então. Eclesiástica deriva do termo grego eclésia, né? Que significa assembleia ou reunião de pessoas. Né? No contexto cristão, passou a ficar igreja, porque a palavra eclesiástica ela é a mudança para o grego, né? Mas vem do latim, que era reunião de pessoas. Quando ela passa para o latim, ela ganha essa conotação de igreja. Mas era o povo na polis, na Grécia, polis é o começo das cidades. Eles se reuniam nas ruas para decidir coisas. Porque na Grécia é que nasce a democracia, a política, tal, começa daí. Então, vamos para uma eclésia. Eles iam para a rua, para a praça pública, discutir alguma demanda daquela cidade, chamava polis. Né? A palavra político vem de polis, cidade. Então, aí ganhou no Evangelho essa conotação de eclésia, que é do grego para fora, chamados para fora, para praça pública, para poder falar as coisas. Eclésia, adaptação do termo grego, entendeu? E aí, esse cara aqui, o Kevanato, ele é muito famoso. Quem estudou administração já leu alguma coisa dele, tem que ler. Ele, olha, eu peguei um conceito dele, eu não sabia que ele tinha conceito para a igreja também. Ele é muito especialista em gestão de pessoas e gestão de empresa. Ele fala que gestão eclesiástica é a arte de administrar os recursos humanos, financeiros, físicos e espirituais. Fala comigo. Recursos humanos, financeiros, físicos e espirituais da igreja. Então a igreja não tem só a parte, só espiritual. É uma parte fundamental, extremamente importante. Mas tem a parte física das pessoas, tem a parte financeira, o dinheiro está lá, que entra na igreja, tem que ser administrado. As pessoas têm que ser geridas também, têm que ser alocadas, orientadas, como vocês falaram, vamos chamar quem vai fazer o quê? Tudo isso é gestão. Né? Visando o quê? Então, para que essa gestão? Qual o objetivo? Cumprir a sua missão e a edificação do corpo de Cristo. Então, nós temos que ter essa visão de gestão para cumprir nossa principal missão. Nossa missão não é juntar dinheiro, nossa missão não é erguer prédios, mas faz parte. Esse dinheiro, esse prédio, esse computador são ferramentas e instrumentos para que a gente atinja a nossa missão, edificar o corpo de Cristo. Mas eu preciso disso para isso. Mas o principal é a missão, é edificar o corpo de Cristo. Um pastor pregou aqui mês passado, e eu achei fantástico o que ele falou. Nós estamos edificando a eternidade. Quantos lembram dessa pregação? Pastor Marcos Honório. Estamos edificando a eternidade. Que coisa fantástica. Nós estamos aqui construindo a eternidade. Mas temos que usar os recursos que estão aqui. Amém ou não amém? Jesus estava com a multidão e falou assim, o discípulo falou, Jesus, manda esse povo embora, é que tá passando da hora e estão com fome. Ele falou, não, vamos dar comida para eles. Mas dar comida como? Não temos dinheiro. Né? Nossa, Jesus operou sobrenaturalmente. Mas ele nos ensina que a gente tem que estar cuidando disso. Ele fez um milagre. Mas nós temos que cuidar disso. Aí tinha alguém que tinha alguma coisa. O milagre foi feito em cima de alguma coisa.
O que nós apresentarmos para o Senhor, nossa capacidade de organizar, nossa capacidade de fazer as coisas, Ele vai multiplicar em cima do que a gente faz. Mas a gente tem que entregar os 2 pães e os 5 peixes para Ele. Ou 5 pães e 2 peixes, qual que é? Por aí, né? Muito bem. Gestão da igreja, então. Gestão eclesiástica, gestão da igreja. O que a gente tem que pensar? Que tem a gestão administrativa, patrimônio, finanças e as pessoas. E nas pessoas eu tenho que gerir 2 pontos. Ou 2 pontos, 2 variáveis, vamos chamar assim. A espiritual e as? A espiritual e as? Vai lá, 1, 2. Eu vou chamar a Eliette aqui, vocês ficam animados comigo. Vocês ficam... Vamos lá? Então você é o gestor da igreja, o pastor, vai ajudar. Então, a parte administrativa é beleza, patrimônio. O que é patrimônio? Cadeira da igreja, televisão da igreja, computador da igreja. Eu tenho que gerenciar isso, o dinheiro, mas e as pessoas? As pessoas têm a primeira parte espiritual. Pregação, prego para elas, convocar para reunião de oração, discipulado, escola dominical, ensinamento para o batismo, orar com elas, caminhar com elas. Isso é a parte espiritual. Mas algumas vão ter que as tarefas. Olha, você vai ter que cuidar da porta hoje, irmão. Você vai ter que cuidar das finanças hoje, irmão. As tarefas que elas vão ter. As demandas que vai existir na igreja. Isso, a parte voluntária e a parte que pode ter também. A igreja tem condição de ter um quadro de funcionários. São 2 coisas. Eu vou ter que gerenciar o voluntário e o funcionário. E são políticas diferentes. Eu posso cobrar mais do funcionário. O voluntário tem que ser... Ele é voluntário. Como é que eu vou gerenciar isso também? Tudo isso tem que pesar. Então, eu vou ter que ter esta visão. Eu tenho que ter esta visão que eu tenho que administrar. Patrimônio, finanças e pessoas. Vamos falar juntos? Administrativo. Aqui lá, como fosse a Eliette dando aula aqui. Vamos lá, e o Bruno. Vamos lá. Primeiro. Esse é o Bruno, Agora a Eliette, quer ver? Então, a gente tem que ter isso em mente, amém? Você não vai lá, eu sou, agora abri a igreja e tal. Não, tem que ter lá, né? Quando a igreja começa, às vezes é o pastor que faz tudo. Ele que abre, ele que fecha, ele que vai, ele é a mulher, os filhos. Ok, é o começo. Mas à medida que vai crescendo, ele tem que aprender a delegar isso, criar... Porque senão ele não consegue. Lembra dos apóstolos? Vamos ficar focados na oração e na... Mas enquanto não tinha, eles estavam fazendo. Mas peraí, não dá. Senão se a gente faz isso, não consegue fazer isso. Quer dizer, consegue, mas perde qualidade. Perde qualidade. Daqui a pouco se perde, não tem tempo. Então, é essa coisa. Tá bom? Alguma pergunta, alguma fala? Um de cada vez? Faz de conta que eu sou Eliette, os cabelos longos. Vou mandar esse vídeo para ela. Fala. Amém. Isso tem a ver com... Paulo fala com dons, mais com dons que gestão. É governo, é socorro. Tem pessoas que são levantadas para socorrer, para abençoar. Mas bem colocado. Mas tem a ver mais com dons do que com gestão. Porque Deus vai levantando pessoas com dons, com habilidades para abençoar. Mas é legal, tá bom? Ó, a gente, antes do intervalo. Quando a gente pensa em empresa, eles têm uma coisa chamada... Alguém aqui trabalha com administração? Alguém aqui? Bom, chama pirâmide organizacional. A pirâmide organizacional é dividida em 3 partes: a estratégica, a tática e a operacional. Né? Então, a parte estratégica é as decisões, é o planejamento, é aqueles que pensam para onde a corporação vai, pensa qual caminho vai tomar, onde quer chegar, estabelece as metas a longo prazo mesmo. Daqui 5 anos essa empresa quer estar aqui. Vamos pensar na igreja. Daqui 5 anos a igreja tem que estar assim. É um pensamento estratégico. No mundo espiritual, a gente poderia dizer que no topo da pirâmide organizacional, nossa, quem estaria? Da igreja, quem estaria?
É, lá no topo, no estratégico. Da igreja, da igreja. Exatamente, Deus. Porque quem dá a visão para a igreja, quem dá o caminho para a igreja, no humano seria o pastor, né? Entendi só. Então, é Deus ele que é o estratégico, né? O plano não é nosso. Nós também nós temos atividades que nós somos estratégicos. Né? E aí tem o plano tático, são aqueles que vão gerenciar supervisores, que vão tomar decisões também, que vai ser um nível intermediário aqui. Então eles trabalham assim. E lá embaixo é operacional, aqueles que executa, que vem daqui, que vem daqui, que vem daqui, vai executar. E ele vai supervisionar isso aqui. Esse aqui cobra esse cobra esse, e assim vai. Então, a gente tem que ter essa visão ampla e holística, né? Então, como a Célia colocou, a gente pensar espiritual, Deus mas vamos pensar na igreja agora. Então tem o pastor lá, o sênior, ele vai ser aquele que vai trazer a visão, que vai mostrar, e ele vai ter um corpo de obreiros, de pastores, que vai ajudar ele a pensar, e vai ter um que vai ajudar ele a executar. Né? Qual é o tático? Quem faz o quê? Quem faz aquilo? Quem executa aquilo? No meu planejamento, a gente fez a conferência da família, aniversário da igreja, vocês fizeram, abrir a igreja. Quem é que vai fazer? Quem vai fazer aquilo? Quem vai supervisionar? Quem vai fazer? Tático, quem vai fazer lá? Quem vai executar? Então eu vou ter esta visão ampla para entender isso. Amém? Eu vou pular isso aqui. Eu vou deixar para depois do intervalo, eu vou parar um pouquinho, a gente vai ter um. Não, eu vou direto que eu vou acabar mais cedo. Pode ser, gente? Quer parar? É. Você quer Eliette aqui, né? Então tá bom. Vamos parar. Não, 15 não, 10. 10 minutos, tá bom? Aí a gente volta com 15. Tá na reta final. Tá bom, querido, você tá certo. Tá bem. E agora? Opa. Aqui, deixa eu voltar aqui pra. Meu Deus, ajuda o pastor Aldo. Então vamos ver um case, um estudo de caso de gestão que foca bastante pessoas, esse estudo de caso, mas ele, obviamente, que ele contempla toda a administração. Esse estudo de caso está em Êxodo, capítulo 18. Vamos abrir a Bíblia, Êxodo 18, por favor. Êxodo 18, 18, todo mundo. Êxodo 18, vamos acordar, gente. Êxodo 18, a Bíblia, Êxodo é o segundo livro, viu, gente? Exotou. Todo mundo aí, hein? Fazer a leitura, todo mundo, para a gente acompanhar. Todos acharam? Então eu vou ler um versículo e alguém vai lendo o outro, já vai lendo o outro, não para, fica em silêncio não, tá? Que é uma leitura extensa para a gente poder ler todo mundo. Todo mundo participa, por favor. Quando parar um, outro já começa. Êxodo 18, vou começar no 1. Ora, Jetro, sacerdote Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado Israel do Egito. Três. Quatro. Seis. Cinco. Seis. Sete. Nove. Oito. Desculpa.
9. E disse, bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e das mãos de Faraó. 11. Agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois ele vos superou exatamente naquilo que se vangloriava. 12. Em seguida, Jetro trouxe uma oferta para ser completamente queimada em animais para serem mortos, como sacrifício a Deus. Arão e todos os líderes do povo de Israel foram com ele para comer a refeição sagrada. 13. 14. Quinze. Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. 16. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e o outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes? Certamente desfalecerás assim tu como este povo que está contigo. O trabalho te é pesado demais. Tu só não podes fazer. 19. Vinte. Vinte e um. Procura dentre o povo homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-os sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. 22. Julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles levarão contigo. 23. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades que todo esse povo irá para casa satisfeito. 24, último. Moisés deu ouvido à palavra do seu sogro e fez tudo o que ele. Ah, que história, né, gente? Vamos ver aí um monte de coisa interessante aí, que aí tem gestão de pessoas, aí tem gestão de ego. E o nosso Moisés, que é um homem capaz, estava sendo centralizador, né? E agora vocês viram que ele falou assim, o sogro falou, mas você tá louco fazendo isso aí sozinho? Ele falou, não. Como os pastores falam, não, é que eu sou necessário. Se eu não falar, quem vai falar, né? Ele falou, as pessoas me procuram. As pessoas me procuram. Quantas pessoas eram, vocês acham? Muita gente quanto? Todo o povo quanto? Todo o povo que veio quanto? A gente tem que ter essa resposta, gente. Tem um versículo. Fala, quem ia falar? 600 o quê? 1000? Tem um versículo que fala assim, que saiu do Egito 623 mil pés. 623 mil pés de homens. Né? Sem contar mulheres e crianças. Vamos fazer a continha básica? 4 pessoas? Vai dar quase 2 milhões ou mais de pessoas. É muita gente. Eles começaram com quantos? Quem lembra? Essa turminha começou com quantos? Quem lembra? 70. O povo que veio com José, ou com Jacó para o Egito, foram 70. Passado 400 anos, nós estamos falando de quase 2 milhões de pessoas ou mais. Essa é a igreja de Moisés que ele pastoreava. Só isso. Só que esse povo no deserto, água, logística, comida, roupa, banheiro. Já pensou? E a gente reclama da igrejinha aqui da Rua Muniz Falcão. Eu.
2 milhões de pessoas. E aí o cara estava errando. Ele estava lá, mas você faz tudo, Moisés. Não, é que eu sou imprescindível. Eles vêm a mim, eles precisam falar comigo. Né? Tem uma certa tom assim, eu sou necessário. Agora, olha o versículo. Cristina, até foi legal, foi a Cristina que leu, minha irmã. Você leu o 23, não foi, Cris? Não, o 22, lê outra vez. Olha o 22, que a Cristina que leu. Foi até essa aquela. para que julguem este povo em todo tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão. O que mais tem pastor doente mental por causa disso? É uma tensão, é uma carga pesada. E você vai começar que o Jetro, ele falou assim, o que está fazendo? Ah, eu estou aqui porque eu tenho que fazer isso. Olha, você vai fazer mal para você e para o povo. Então, a sobrecarga, e ele não está fazendo uma gestão disso aí, ia dar um problema emocional para ele, um desgaste para o povo. Uma hora o líder chega abafando, tá? Mas uma hora, se ele não souber fazer a gestão disso, vai pressionar as pessoas e pressionar ele mesmo. E o que mais existe são pessoas no nosso meio pressionadas por demanda absurdas. E aí, o Jetro é sogro de quem? O cara é um ímpio, o cara é um pagão. E Deus usa um pagão para abrir os olhos de Moisés. Não fala com o demoniado. O cara foi usado. Vamos ver o que ele fez. Tem uma filha dele ainda, né? Vamos ver esse case então. Êxodo 18, nós temos o Moisés, mas o Jetro vira projetro. Isso é uma brincadeira que eu faço, tá? Né? Projetro. Moisés deu um projeto legal. Qual foi o projeto? O que a gente percebeu? Moisés, ele estava lá sem uma gestão, sem uma, né? Aí o cara fala para ele, vou te dar uma consultoria, uma mentoria. E foi falando para ele o que ele tinha que fazer. Deus, agora, sempre tem Deus. Deus prepara as pessoas para ajudar, né? Deus levanta. E nós estamos falando de um cara capaz, hein, gente? Moisés era um cara capaz. Mas a demanda era muito grande. Aí Deus vem, vai usar Moisés, usa alguém de fora do contexto, eu coloquei aqui justamente para isso, para ajudar ele e criar uma equipe de liderança e o povo. E o que ele faz? Ele tem que fazer uma gestão do que ele tem na mão. Ele tem que organizar isso, não vai ficar louco, ele vai dar atenção. Ele não vai conseguir dar conta, vai chegar uma hora que ele não vai dar conta. E você imagina, se uma igreja com 100 pessoas, tem gente que fofoca, gente que briga, lógico, as igrejas nossas não, só as outras, né? Imagina uma igreja com 2 milhões de pessoas, com tribo, uns com raiva, tinha uns lá que estavam com raiva. Quem mandou você tirar a gente do Egito? Ou estava contente, você entende tudo, sempre tem de tudo. Né? E outra, o cara, o que? Acabou a água, pegou minha panela, não sei o que, era um monte de coisa, né? Então, e aí, o que ele faz? O Jetro vai ensinar ele a fazer o quê? Criar funções para as pessoas, o papel e normatizar. Normatiza. Não, Deus te revela, não é Deus te revela. O que você tem que fazer? Você tem que organizar a sua demanda que você tem, seja ela administrativa ou de pessoas. Né? Vocês falaram assim, vamos fazer aniversário, nós vamos fazer, vocês querem um monte de coisa legais aí. Começa a colocar isso e responder para vocês mesmos. Então, vamos fazer o congresso da família. Isso saiu bastante, né? Então, tá bom. Então tem o fulano que vai convidar as pessoas. Então, o João ou a Maria, a sua função é convidar, cuidar dos convidados. Ligar, mandar e-mail. Eu vou descrever, isso na empresa chama job script, né? Eu vou descrever, normatizar qual é o papel dele. Homologar o processo, passo a passo. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Você fala isso para algumas pessoas, mas, nossa, que besteira, tem que pôr o que falar? Tem que pôr o que falar. Para criar o que? Padrão, criar eficiência, criar qualidade. Quando você vai numa empresa, você foi numa empresa boa, você presta atenção que o texto é o mesmo de todo mundo. É um speech, é um roteiro, porque cria padrão e cria qualidade. Então ele fala o quê? Moisés, você tem que ter as funções. E olha como ele faz.
a função de Moisés e a função do líder. Ele descreveu, é o job script aqui, ó. Olha o papel, olha o processo. Olha a homologação. Moisés, qual é o seu papel, Moisés? Você vai ser pelo povo, diante de Deus. E leva as causas a Deus. Então, o que Moisés tinha que fazer? A primeira função de Moisés, pegar a demanda do povo, os problemas, interceder, orar. Ó, Senhor, sabe o João? Ele está pecando, tem misericórdia dele, Senhor. Blá, 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 blá. Isso no Velho Testamento nós estamos falando. Isso muda com Jesus, tá? Parte espiritual. Estou falando de parte organizacional. Parte espiritual você vai só avaliando. Amém? Estão entendendo que a diferença tem uma diferença? Nas partes espirituais é Jesus que faz isso. Mas aqui você está na igreja. Então ele vai pegar, a primeira função de Moisés qual que era? Representar o povo. Por quê? Vamos lembrar de 3 figuras no Velho Testamento. Quais as 3 figuras do Velho Testamento que podiam ser ungidos? Só 3. Quais elas? Sacerdote. Que mais? Reis e profetas. Esses 3 tinham função, eram ungidos no Velho Testamento. Qual é a função do profeta? Ele traz de Deus para o homem. Ele traz a palavra, o ensino. E o sacerdote? Leva do homem, apresenta o sacrifício. Ok? Então, ó, e o rei governa. O rei come as benesses do povo. A gordura. Então, ó, ele aqui ele é um sacerdote, ó. Qual a função dele aqui, ó? Então, chegava lá, Moisés ia trabalhar de manhã, pegava o papel, o que eu tenho que fazer hoje? Representar a demanda do povo. Função número 1. Função número 2, declarar estatutos e as leis. Qual era a função aqui? Ensinar. Que está ligado ao quê? Ao profeta. Moisés tinha a função dupla aqui, ó. Porque o ensino, o que é profeta no nosso meio pentecostal? Não estou falando que é errado, tá? Tem lugar. Mas para nós, ora revela. Profeta na Bíblia é o que ensina. Que ensina a palavra. Não é só a função de ver as coisas. É também. Mas a função principal do profeta é ensinar. Ele traz de Deus para o homem a revelação, a palavra. O sacerdote leva a demanda do homem para Deus. Né? Jesus, ele faz isso. Mas nós estamos falando de coisa. Então aqui, ó, de gestão. Então, Moisés, qual a sua função, Moisés, aqui? Você vai trabalhar aqui, Moisés. Dá o cartão aí, assinou o contrato. Primeiro, você vai representar o homem diante de Deus. Segundo, você vai ensinar as leis. O principal, o básico, o essencial para o povo é isso aqui, a lei, a Bíblia. Esse era o papel, a função dele. Fazer saber o caminho, ensinar o caminho que deve andar. Olha que a função dele é nobre e grande. Ensinar o caminho, ensinar a lei, ensinar o caminho, ensinar a vida, a viver. Essa era a função do Moisés. Foco. E os líderes que ele ia fazer? Tinha que fazer o quê? Vai comigo. Julgar o povo em todo o tempo. E seja que todo negócio grave traga a ti. Mas todo negócio pequeno ele julga. Então, o cara lá roubou o botijão da outra tribo lá. Roubou lá o manto do cara. Mas Moisés, você vai perturbar o Moisés para falar que o cara roubou o seu sapato? Não que o Moisés não possa... Mas o Moisés tem uma função mais importante, ele ia perder tempo nisso. Então, o cara roubou lá o sapato do outro. Então, passa para o líder 1 aqui, ó. Ele resolve. Mas o cara aqui matou. Aí o negócio é pesado. É mais grave. Esse cara não resolve. Deve ter outra instância. No mundo jurídico tem instância 1, instância... E vai vendo as instâncias. Até que chegasse um caso que ninguém resolvesse, tinha que parar no colo de quem? Aí cai a palavra no colo de Moisés. Então, para chegar aqui em Moisés, tinha coisa que não chegava mais. No começo chegava tudo. Na nossa igreja, quando começou, a nossa igreja de restauração, aparecia muito drogado aqui, né? O pessoal mais velho aí, o Edilson, o Paulinho, são mais velhos, o Márcio. Os drogados chegavam, parava no colo de quem? Pastor Araldo. Se chegar drogado hoje, eu nem vejo. Nem quero ver. Porque eu quase morri já. O cara ia me matar. Pegou uma faca para me matar, drogado. Literalmente falando. Eu já fui em biqueira, nunca mais vou. O que é isso? Porque eu não sei o que eu vou fazer aqui. Não vou mais. Agora alguém surgiu de pessoas com mais tarimba do que eu, que veio de lá, sabia como ligar, que eu não sei. Essa é a verdade. Mas a hora que a igreja foi criando estrutura, já não vem mais para mim. Se chegar em mim isso aqui, é difícil chegar. Nem chega. Então, vai organizando. A gestão, você vai separando os papéis. Então, você tinha aqui, ó, esse líder, fala comigo, líder. Esse cara é o tático e o operacional. Aqui nós vamos ter um grupo de líder que vai ser tático e operacional. Esse aqui tem um estratégico. Estão lembrando?
E aqui ele vai falar, qual a função deles? Julgar as pequenas causas para aliviar. Então o que a gente percebe? Você tem normas, você tem um job script, qual é a sua função? Irmão, você toca na igreja, qual é a sua função? Cuidar dos instrumentos, tocar, louvar. Então eu não faço mais nada. Não, também não é assim. Mas o seu foco principal é cuidar disso, fazer aquilo. Depois, eu já toquei na igreja, muito mal, mas toquei. Hoje eu não toco mais, porque tem gente mil vezes melhor do que eu, 1000 vezes. Mas quando precisou lá atrás, quando eu era jovem, hoje eu não faço mais essa função. Então talvez hoje quem toca vai mudar, vai virar pregador. Isso acontece, pode acontecer. Né? Mas quando você estiver numa função, e vocês quando forem governar, ajudar os pastores, estabeleça funções e normas para as pessoas. E o que você quer que ela faça, o que ela tem que fazer. Escreva, o seu papel é esse. Você já foi num shopping? Foi, lógico. Já foi no banheiro de shopping? Lógico. Já viu que tem papelzinho no banheiro de shopping, que o pessoal limpa a marca lá? Lá tem as funções que ele tem que fazer, o checklist e tal. Por que a gente não faz isso na igreja? Por que vira confusão? Por que vira fofoca nas igrejas? Porque ninguém fala o que tem que fazer, e quando fala ninguém quer aceitar, aí o cara vai fazendo voluntário. No começo todo mundo é apaixonado. Quando perde a paixão, começa a virar confusão. Se a gente colocar ordem, não quer. Vamos fazer. No começo, todo mundo quer fazer. Mas quando a coisa começa a ficar, tô cansado, pro outro. Ou senão fica aquele, igual o Afrodito. O Bíblia fala de Paulo. O que faz tudo porque o outro não faz. Porque tem um sempre que encosta. Ele foi. Isso aí é do mundo, é a Bíblia. Não vai ser aqui nas nossas igrejas? Lógico que vai ser. Mas se a gente fizer isso, a gente ameniza o problema e corrige muita coisa. Então, quando vocês começarem a igreja, ou tiver, já vai organizando. Vamos fazer assim. Porque se deixar naquela assim, é no amor, é na paixão, nos primeiros momentos é lindo, irmãos. As pessoas fazem, dão até a vida. Mas passar o tempinho já não é bem assim. Porque ele se sente explorado, o outro não faz, tem aqueles que encostam. Mas se eu defino as coisas, fica mais fácil. Fica mais fácil. Não vai evitar problema. Então, aqui, o que ele fez. Tá bom, tudo bem. A gente aprendeu isso aqui na gestão. Agora, estamos vendo gestão de pessoas e negócio. Mas se eu penso, e esse líder aqui? Qual outro erro que a gente comete? Eu falo, já fiz. A gente escolhe pela cara bonita, porque esse aqui parece que esse aqui é rei. Esse Saul tem uma cara de rei. Esse Eliezer deve ser o rei. O próprio Samuel chegou, esse é o rei. E Deus falou, não é esse o rei, não atende para a aparência. Então, a gente tem que... Quem a gente vai escolher? Oração, Espírito Santo, ok. Mas a gente tem que observar o que nessa pessoa. Se você é de uma empresa, trabalha na seleção. O diretor fala assim para o RH, eu preciso de um cara aqui nessa área aqui. Eu quero nesse perfil. Eu chamo perfil. Qual é o perfil? Então, vamos ver o que o Jetro fez. Jetro ensinou a Moisés a escolher por perfil. Olha o que ele fala. Antes disso, desculpa, pulei. Ele nos organizar, Você vai fazer o seguinte, primeiro está Deus, depois Moisés, depois tem capitão de 1000, de 100, de 50 e 10. Vocês viram o texto? Então, antes do perfil, né, desculpa. Ele organizou a coisa, não foi bagunçado, porque estava tudo bagunçado. Moisés estava fazendo lá no Espírito Santo. Joga no ponto de Moisés, hein, gente? Mas, divide, carga. Põe um líder aqui que é um líder maior, com mais responsabilidade, tático, operacional, estratégico. Ele pensa em estratégia, ele pensa para onde vai. E ele tem que estar com a mente livre, porque tem que saber para onde vai. Ele está dirigindo o barco. Se ele errar, morre todo mundo. Esse aqui vai ser tático, vai fazer a ponte, vai, Então ele organizou áreas de trabalho, líderes de departamentos, ministério, o que você quiser chamar. Não importa. O importante é você ver que existe uma organização e uma descentralização. Ele organizou e descentralizou. Amém? Está no texto aí, Aí, como é que eu escolho? Como é que eu escolho esse cara? 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 Esse, pode ser homem, pode ser mulher? Não importa. Mas como é que eu vou escolher? Minha mãe mandou escolher esse daqui. Não. Orar, Senhor, o Senhor me mostrou que é você. Pode ser? Pode. Mas você corre o risco. E você pode, mesmo usando o perfil errar? Pode errar. Pode acontecer. Não significa que vai ser 100%. Jesus tinha 12, um era o demônio. Né? Então, mas você vai escolher. Aí ele facilita a vida de Moisés. Moisés, qual é o perfil? Quando você for escolher, escolhe homens que tenham este perfil. Ele deu 4 características.
capazes. Quem leu esse versículo foi o pastor. Capazes. Depois. Primeiro. Vai lá. Eliette chamando, vai. Primeiro. O pessoal de sábado, sabe o que é? O pessoal de sábado sabe o que eu estou falando. É que esse pessoal aqui da segunda puxa saco da professora que tinha, sabe? Eu fui jogado pro lixo. Vamos lá agora, Eliette, primeiro. Olha aí, o Gesto falou assim, Moisés, quando você for escolher, presta atenção, Moisés, pega a gente que, ele é capaz. O que é capaz? Habilidade, competência, sabe fazer. Depois, temente. O que é temente? Temente aqui é santidade, justiça, reverência ao Senhor, compromisso com o Senhor. Verdade, moral, ética, honestidade. Último item, última característica, aborrece a... Se você pôr um cara que não gosta de abençoar, ele não vai abençoar a igreja. Que tomar conta do dinheiro não vai... Porque a avareza, Paulo chama o que... Paulo compara a avareza com o quê, gente? Quem sabe? Um de cada vez, todo mundo assim não entende? Ele compara a avareza com a idolatria. Filipenses ou Tessalonicenses, se eu não me engano. Paulo compara a avareza com a idolatria. Terrível, né? Enfim, então você percebe aqui que existe o quê? Um sistema, é sistemático, ele organiza. Mas alguém pode falar assim, pastoral, isso aí é Velho Testamento. Antes de sair do Velho Testamento, se você ler Deuteronômio capítulo 1, depois você lê em casa, acrescentou mais quatro características aqui, sabia? Virou 7. Aqui é 4, lá no Deuteronômio 1, ele vai falar, as pessoas que você for para trabalhar vai ter que isso, e mais 4, isso aqui, 7. Aí você fala, não, mas isso aí é Velho Testamento. Velho Testamento não vale mais, hoje é novo, hoje se escolhe assim, no Espírito Santo. Tá bom. Novo Testamento, quantas características você tem no Velho, que eu falei? Contando com essas aqui? 7. E no Novo? 15. Quem é que... Não, quando Paulo fala assim para Timóteo e para Tito, você vai escolher o bispo, aí ele começa. Homem de casado só uma mulher, homem não dado a bebida, homem que cuida bem da sua casa, e blá 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 blá. 15 caracteres. Exatamente, o diácono também. Então você vai ver que Paulo também vai falar para... Veja aí, acho que é Tito ou Timóteo. Ele fala, você vai escolher um bispo, você tem que... Ele pôs a lista lá. 15 características. Então, pastoral, você está falando, você é pentecostal, que não vale o Espírito Santo? Lógico que vale, pelo amor de Deus. Mas você corre risco? O Espírito Santo erra? Não. Porque você corre risco de você se enganar. O Espírito Santo não erra. O Espírito Santo não erra. É nós que nos enganamos. Porque esse negócio de ouvir a voz do Espírito Santo tem que ser uma coisa muito forte, muito firme. Então, eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que, quando eu sou o gestor, eu vou ter característica e alocar. Mas eu posso pôr alguém que não sabe aprender? Pode. Aí você vai treinar. Você vai desenvolver. Você pode pegar alguém que ele não tem habilidade, mas você pode treinar, você pode capacitá-lo. 1 Timóteo 3:2, né? Obrigado. Depois você pega, deixa aí. Deixa eu correr. Então, eu preciso, enquanto gestor, seja de pessoas ou de um negócio, eu tenho que sempre ter critérios bem estabelecidos, né? E, obviamente, que você vai pegar isso aqui e vai... como é que eu vou falar? Atualizar. Qual os tempos de hoje? Como é que eu escolho alguém? Né? Habilidade. Então, se Deus tem uma pessoa que... Você está falando então que Deus pega uma pessoa que não sabe nada, Deus não é capaz de fazer. Lógico que é, lógico. Mas aí você tem que investir tempo, tem que capacitar, e é válido, é importante. Por isso que nas empresas existe eles pegam os trainee, que é para treinar. Pega os que não sabem nada e aprende, e quando eles precisam de alguém já fera no mercado, eles vão atrás de quem já é fera. Então, é válido todos, só que você tem que ter essa noção. Opa, eu estou pegando alguém que eu vou ter que investir tempo. Foi o que Jesus Cristo fez. Ele pegou 12, né? Desculpa, gente, é meu filho, depois eu ligo para ele. Ele pegou 12 homens
Tem até um livro de administração, eu tenho esse livro em casa, que ele faz uma brincadeira, que uma empresa de recursos humanos, se ela fosse contratada para escolher os discípulos, só um passava no teste. Quem era? Só Judas. Eu vou mandar esse texto para vocês, eu tenho. É uma brincadeira bem legal. Que uma empresa de recursos humanos fosse contratar os apóstolos, só Judas passava. O resto nenhum servia. Só ele tinha característica, ele era organizado, guardava o dinheiro, blá, 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 blá. Lógico, Jesus muda a história. Então Jesus capacitou. Só que Jesus Cristo capacitou os discípulos em quanto tempo? 3 anos, e depois ainda mandou o Espírito Santo. Falou, ó, fica um pouquinho aí que ainda falta uma coisa em vocês. Capacita. Então, há uma questão espiritual, sim, não vamos abrir mão disso, mas os senhores, como líderes, também têm que ter essa visão de gestão como é que eu vou falar? Fria, vamos chamar ela de fria. Entender que é isso. Eu vou orar, Deus vai me dar essa pessoa que eu vou capacitar. Lembre-se, aí você vai demandar tempo. Quando fala em treinar a empresa, demanda tempo e dinheiro. Dinheiro. Porque custa treinar alguém. Custa tempo, custa dinheiro, custa. Você ser capaz, custa. Vocês estão aqui gastando tempo de vocês, investindo tempo de vocês e dinheiro. Só que daqui, se Deus quiser, daqui a pouquinho, vocês serão mais firmes, mais fortes, mais capazes, um diamante mais brilhando, mais do que vocês já são. Em nome de Jesus. Vamos passar perrengue, vem no frio, pega trânsito. O mundo já estão desistindo no meio do caminho, eu não critico. Mas o que nós pressão? Deviam estar nessa aula, gestão de tempo. Eu estou ouvindo alguns falar, segunda-feira. Peraí, não sabia que toda segunda-feira você tinha que... Fecha a sua agenda, você tem que fechar a sua agenda segunda-feira. Segunda-feira eu não posso. Lógico, um caso ou outro, doença, mas normalmente a minha segunda-feira, se eu fosse vocês, por exemplo, minha quarta. A minha quarta eu não marco nada, porque eu estudo, eu faço uma pós. Então eu falo para minha esposa, não marca nada para mim na quarta. Não adianta eu inventar, ela vai trabalhar, eu busco ela todo dia. Eu falo, na quarta eu não te busco. Ou você vem mais cedo, ou você vem de Uber, ou você vem de carona. Porque a minha aula começa às 6h30, minha professora quer ver minha cara no vídeo. E outra, para mim a professora não precisa falar isso, porque eu faço questão de não faltar na minha aula. Porque eu quero aprender aquilo. Eu tenho um objetivo, daqui 2 anos eu quero ser um neurocientista. Então eu estou investindo tempo, estou ficando louco de ler, não aguento mais ler. Tem dia que eu jogo os livros para cima, assim, mas eu respiro fundo e falo, eu busquei isso, eu quero isso, eu sei que tem um preço. Então tem pessoa me ligando e falei, mas rapaz, uma flexibilidade dessa, eu queria que todo mundo tivesse para dar a gestão de tempo. Eu sei que tem imprevistos. Eu sei, lógico, pode ser um dia ou outro, mas você tem que fazer. 4 anos, minha segunda-feira é bloqueada. A gente chama isso de bloqueio na agenda. Bloqueia essa data. Vai ter uma festa. Filho, sinto muito, segunda-feira é minha aula. Eu pago, eu ponho dinheiro, eu ponho meu tempo, eu tenho um objetivo, eu quero aprender, eu quero ficar melhor. É só 4 anos. A gente fala assim, 4 anos. Tá bom, eu não vou fazer 4 anos. Aí quando daqui 4 anos, eu encontro eu e você. 4 anos eu não fiz, que era 4 anos. E você? Eu passei. O que você fez 4 anos? Não fiz nada. Pois é, eu tô com diploma aqui. Vai ser fácil? Não vai ser, gente. Vai ter dia que você não quer vir pra cá. Ainda mais quando for o pastor Aldo. Quando for Eliette, eu vou. Um cura interior. Estou a brincar. Então eu preciso ter essa visão enquanto gestor, não só de negócio, de tudo da minha, e principalmente do meu tempo. Eu tenho que gerir o meu tempo. E como é que eu vou gerir o meu tempo? Uma coisa que eu tenho que fazer, qual que é a minha prioridade? Estudar para mim é prioridade? Se é, tem que estar na minha prioridade. Alguém me perguntou, pastor, sabe o que você precisa, o irmão ou irmã, não lembro. Sabe o que é prioridade para você? É sua prioridade se formar? É sua prioridade alcançar isso? Para mim, no meu caso lá, é. Eu tenho um projeto, se Deus me der graça, daqui em 2033, está formado e abrir o meu consultório para atender pessoas. Então eu tenho que correr. Eu estou correndo, estou agregando coisas. E olha que eu já tenho uma formação, eu já posso atender, mas eu estou esperando agregar, melhorar, entender melhor das coisas, não quero falar baboseira. Então é um preço. Então quarta-feira eu perco coisas, perco reuniões, perco tudo, não marco, porque 2 anos e meio está fechado a agenda. Não tem como. Eu estou 3 meses no curso, eu não faltei um dia. Quarta-feira passada não teve aula, eu falei, glória a Deus. Foi dia dos professores, né?
E eu tenho aula aqui, ó, a aula do mês passado, desculpa abrir um parênteses, foi aula de legislativa, de leis. Eu não gosto das coisas. Foi horrível, irmão. Assim, eu estava ali, Senhor, tem que ouvir isso, mas tem que estudar, tem que responder, tem. Mas não me apetece muito, mas tem que fazer. Não foi nada bom, né? Assim, mas faz parte. Então, fechando. Então a gente viu perfil. Então, perceberam o case aqui? Conseguiram ver esse case aí no texto? E aí você pode pegar, como eu falei, ler Neemias, você vai ver. Você vê, faz a arca de Noé. Tinha que fazer. Imagina a arca, irmão. E ele só tinha 8 funcionários. Eram 8 pessoas trabalhando na arca. Eu imagino quantas vezes eles bateram um prego, machucou a mão, e vai, pega e come. E tem que fazer armazenamento do quê? Eles tiveram que armazenar o quê? Comida, água. Não foi fácil, irmãos. E engraçado, Deus podia falar assim, apareça uma arca. Entra Noé nela. Deus falou, não, eu te escolhi. Aí, Deus me escolheu, faz uma arca. Deus me escolheu, faz uma arca. Deus me escolheu, faz uma igreja. Tem a sua parte. Agora Deus falou, te dou o plano, te dou amor. Deus deu o que para Noé? A planta. Ó, primeiro, segundo, terceiro andar vai ter que ter. Vai ter que ter janela aqui, vai ter que ter. Deus dá a planta. Deus é estratégico. O tático e operacional somos nós. Lembra-se disso. Davi, Salomão, você vai fazer um prédio. Salomão, tô a planta, tô dinheiro. Só que a estratégia, a operacional e a tática é você. E você. Outra coisa que vale a pena ler é a construção do templo. Quantos trabalhadores teve? Quanta pedra, quanta madeira, quanto transporte, quanta negociação. Bom, o Salomão negociou com a rainha, com o rei. Então, tô aqui, tô cavalo, dou madeira, negociação. A gestão daquilo tudo, gente. A gente não lê essas coisas na Bíblia, tem que ler, prestar atenção. Ali tem tanta parte espiritual quando você vê isso também. Dá uma lidinha lá na construção do templo, Salomão. Quantos trabalhadores, quanta pedra, quanta madeira, quanto ouro. E quanto ele viajava para negociar. Política externa, interna. Tudo ali. Tá? Vamos caminhar para o final. Igreja. Você vai abrir uma igreja. Você vai fazer um estatuto ou um contrato social? Estão divididos? Quem não tem medo de responder, gente? Tem que ter os dois? Tem que ter só um? Dois? O que será certo? Vamos ver. Não, a igreja não precisa de contrato social. A igreja precisa só de estatuto. Por quê? Vamos ver. Contrato social é para empresas com fins lucrativos, define sócios, capital, atividades comerciais e responsabilidades. Isso faz parte da gestão. Eu tenho que saber. A igreja não é empresa lucrativa, com fins lucrativos, certo? Associação, ONG, tudo é serviço social. Entidades sem fins lucrativos. Estatuto estabelece o quê? A missão, a estrutura, as regras internas e forma de atuação. Então, senhores, vamos ter que ajudar um pastor. Outro dia um pastor morreu aqui no Pimenta. Ele tinha uma igreja lá no bairro de Pimenta, no Parque Alvorada. Alguém conhece o Parque Alvorada? 15 anos da igreja, o pastor morreu. Aí a viúva veio, pastor Alto, me ajuda. Tá bom, irmão. Tem estatuto? O que é isso? Tem CNPJ? O que é isso? Vocês têm diretoria? Não sei. A sorte dela, a bênção, eu falei para ela, é que os obreiros dela eram pessoas fiéis e simples. Se fosse um cara, tomava tudo dela. O pastor fez 10 anos na igreja, não tinha nada, não tinha conta bancária, ninguém sabia nada. Se tivesse ali, tinha roubado a pastora. Sai daqui, você tá velha mesmo, então acabou. Sorte dela que ela falou, olha, pastoras, Deus te honrou, porque esses homens que estão com você, e tem muito pilantra aí por aí, se aproveita para tomar. Morreu, meu amigo. E ela me ligou desesperada. Aí eu orientei ela, você vai procurar um contador, você vai fazer isso, tem que fazer as coisas, irmão. Não pode ser assim, né? É Deus, não é assim, não funciona. Deus funciona para Deus, mas o governo, os fiscais, não adianta você falar, não paga a luz da sua igreja, chegar lá para. Aí a Enel vem correndo e fala, não corta não, que aqui é a casa de Deus. Isso aqui é para abençoar as pessoas. Moça? Pum, vai lá falar com. Não tem isso! Aí você é um pastor e não sabe disso, vai um teólogo e não sabe disso, orientar alguém. Você tem que saber. Então, a igreja é estatuto social, porque ela é uma entidade sem fins lucrativos. E esse estatuto visa estabelecer a missão e estrutura. O contrato social define os sócios, o capital, a atividade comercial de uma empresa.
Tá claro agora? O que a igreja precisa? O que a igreja precisa? Isso. Como é que eu formo o estatuto? A formatação do estatuto é essa aqui, ó. Nome, sede, finalidade da igreja, forma de governo da liderança, se é pastores, presbíteros, conselho. Não vai dar para a gente estudar isso aqui, que é outra, quando você tiver aula de eclesiologia, vai ter que ter formas de governo da igreja, episcopal, autoritário, democrático, enfim. Não vai dar para entrar nisso aqui, mas faz parte da gestão. O estatuto vai definir qual é a forma do governo, quais os direitos e deveres dos membros, porque no estatuto tem que dizer lá. Por exemplo, não está essa onda agora das pessoas que dizem que na igreja evangélica falam assim, tem que casar os homossexuais? Como é que a igreja pode fechar a porta? No estatuto e no regimento interno. Se ela fecha chama RI, é outra coisa, regimento interno. Ou no estatuto, diz lá o estatuto, os membros aqui para casar tem que ser maior de 18 anos, tem que seguir batizado e optar pelo que a Bíblia. Pronto, ele é uma forma de fechar juridicamente. Então aqui o estatuto é um documento extremamente relevante e importante para uma igreja. Ele tem que ter os direitos e deveres do membro, ele tem que ter as regras para a assembleia, decisões e votações, como é que vai votar, quem é que tem voto maior, quem é que não tem. Normalmente numa igreja soberana é a assembleia. Tá? Administração do patrimônio dos recursos, processo de emissão e desligamento de membros. Ela tem que constar como é que o membro é desligado, como é que não é. Ah, mas essas coisas, Deus não desliga ninguém. Deus não desliga, mas a igreja é que desliga. Deus não. Nós não somos Deus. A gente não pode espiritualizar isso. Tem um pastor que fala assim, tem 3 tipos de pessoas na igreja. Pessoas má, como é que é? Ai meu Deus, lá ele fugiu. Tolo, o sábio, o tolo e o mau. O tolo, você tenta mudar ele. O sábio é fácil. E o mau? Advogado e polícia. É um pastor que fala, uma palestra que eu falei. Porque tem gente, meu, que conversa não adianta. Que é mau. Imagina um cara que bate na mulher todo dia vem na igreja. Vamos orar, mas vamos fazer a queixa? Que isso, pô? É caso de oração isso? É caso de oração e de... Que isso? E tem alguma situação também que o pastor fica numa situação. Chega um camarada, é membro da igreja, já está lá há algum tempo, e vem se confessar com o pastor. Cometi um pecado, violentei uma criança. Pedofilia. Aí você pegou isso. Quem é? Você não pode ser partícipe da mesma situação. Lógico que não, lógico. Meu irmão, você se arrependeu, vou orar por você, vem comigo. Vamos até a delegacia. É isso mesmo. Você sabe que tem um caso aqui do Brasil que abafaram agora, né? De gente famosa. Eu conheço, inclusive. Fica quieto. E aí, por que a igreja escandalizou? Porque a igreja quis passar a mão, porque a família era importante. Não é a filha dele, né? Então, por isso que a igreja tem que ter claro isso. Senhores, o negócio é sério. Fazer essa matéria é importante. Estudar essa palestra aqui não é nem matéria. A gente tem que ter clareza e vocês têm que estudar, se preparar para isso. Porque, infelizmente, acontece isso. Mais do que você imagina. Então, no estatuto é que você vai fechar as portas e abrir e até se precaver. Tá gravando aí? Ó? Dá uma pausinha que eu vou falar uma coisa que eu acho que não é bom gravar isso, não. Os impuros falam disso. É um traficante no Rio. Ele consegue dar a igreja para o pastor, dar presente, dar tudo. Coitado do pastor não viu, foi enganado. E ele fez uma igreja e no púlpito tinha uma parede falsa. Atrás ele escondia droga e armamento. Alguém entregou para a polícia. E aí os traficantes vieram matar o pastor. E tinha um membro, olha, esse filme é engraçado. O membro da igreja, que era da turma do tráfico, enfrentava a igreja. E o cara falou assim, você vai matar o pastor. Ele chorava. E na verdade não foi nem o pastor que entregou, foi outra pessoa. Então essas coisas, por isso que temos que ter essa visão geral e entender essas coisas e tomar cuidado. Somente nós que temos igrejas em bairros periféricos, nós estamos mais sujeitos, infelizmente, a essas coisas. É muito delicado isso. Mas tudo tem a ver com a gestão, com a forma que você gere, com a forma que você... Então você tem que se garantir de regras que te ajudem em relação aos outros. Como eu te disse, no exemplo que eu dei, o estatuto fez eu lembrar, olha, o estatuto, então não sou eu, sabe? Né? O estatuto me deu um escudo, muito importante. Vamos acabar, né? Como é que você elabora um estatuto? Ou uma igreja? Um estatuto. A igreja, desculpa. Elabora a ata de fundação, que é um documento. Está na reunião, vamos abrir a igreja, vai escrever tudo lá, o pastor tal, no dia tal, falou, tal. Depois você pesquisa e faz uma ata. Cria o estatuto,
Esse estatuto geralmente é criado ou com a ajuda do contador ou do advogado, esses dois profissionais que vão te ajudar, né? O meu contador, nosso contador é um pastor, um cara especializado nisso, só tem de igreja, além de tudo é uma pessoa ética, moral, fantástica. Registra em cartório, estatuto é registrado em cartório, tem toda uma regra, não é tão fácil quanto parece, isso aqui leva tempo e dinheiro. Abriu o CNPJ, a igreja tem que ter personalidade jurídica, solicita a viabilidade, tem que ver documento da prefeitura, assinatura de advogado ou de contador em alguns casos. Então abrir igreja não é só abrir uma porta e começar a louvar, não. Começa assim às vezes. No Brasil você pode começar assim. Mas o quanto mais você legalizar, organizar, é melhor para a igreja, é melhor para você, para todo mundo. Em Portugal, eu morei lá, você sabe, né? Não é igual no Brasil, não. Aqui todo mundo já abre uma igreja aqui. Lá para você abrir uma igreja, tem que ser apresentado pela associação de pastores do país e tem que 3 pastores te apresentar para a associação e a associação te apresentar para o governo e você manda 3 nomes e o governo que decide o nome que vai ser a sua igreja. Até a questão espiritual, né? Envolve. Como é que você ensina o humano, a pessoa, a ser correto, se você, como instituição, Está tudo errado. está errado? Exatamente. Exatamente. Tem esse lado perfeito. Nós temos que ser mais exemplo de tudo, né? Temos que ser os primeiros. Então, isso é importante, faz parte da gestão de um líder. Entender? Vocês estão sendo preparados para ajudar muitos pastores. Às vezes o pastor, coitado, não teve oportunidade de ver, de aprender. Alguns fazem de bom, mas alguns não sabem. Igual esse caso que eu peguei, elas não sabiam, gente. Eu fiquei com dó. Não tinha a mínima noção que tinha que organizar a igreja. Falei, alguém lá fecha a igreja na hora. Fecha e pega, você perde tudo que tem lá dentro. Ou alguém tomasse a igreja dela. Aí eles corrigiram tudo, arrumaram tudo, tá tudo certinho. De vez em quando eles ligam, pastorado, obrigado. Falei, tá bom, paga o jantar. Uma diretoria, como é que você. Geralmente é assim. O que é a maior autoridade? É a Assembleia Geral, que é todos os membros que são cadastrados, que têm direito de voto. Isso funciona muito em igreja batista, presbiteriana, não é igual a igreja pentecostal, não. Aqui tem que ter assembleia até para comprar um botijão de gás. Chega a ser os extremos, mas aí você tem que ter o presidente, o primeiro vice, o segundo vice, o primeiro secretário, o segundo secretário, o primeiro tesoureiro, o segundo tesoureiro, o conselho fiscal. Alguns chamam de conselho disciplinar ou vogal. Então, basicamente, você vai criar uma diretoria nessa estatuto, na igreja, que vai ter mais ou menos essas figuras. Porque agora eu estou falando de gestão pensando na parte jurídica e organizacional. Então, esse presidente pode ser o pastor, pode não ser. Não necessariamente. O pastor, o líder espiritual, pode ser um. Americano é muito assim. Americano é diferente da gente. As igrejas são bem empresa. Tem o pastor sênior e tem o CEO da igreja, que cuida da parte administrativa. Aqui em Campo Grande tem uma igreja que a gente conhece, né, Edilson? Uma igreja rica, que tem o pastor e tem o gestor, o cara veio tirado de banco. Conhece a igreja Verbo da Vida? Verbo da Vida é a igreja de Guarulhos. Eu tenho muitos amigos lá. Eles têm uma organização absurda. Eu gosto muito do Verbo da Vida, tem uma organização. Eu lembro que quando eles contrataram um CEO, tiraram, se não me engano, do Bradesco do Rio para assumir toda a gerência do Brasil. 30 anos, o cara tem 300 igrejas. Em Portugal. Entendeu? Eu estudei no Verbo. Então, eles têm Verbo da Vida. Não é o quê? Tem Verbo da Vida. Então, e tem outras igrejas. Imagina uma Lagoinha hoje, que é uma igreja que tem franquia. Eles têm que ter. A Universal tem uma. Como é que fala o nome disso? Uma empresa que administra a empresa. Vou lembrar. Não, eu vou lembrar o nome. Eles têm uma. Esqueci o nome. Eu vou lembrar. Eles que cuidam da parte financeira, tudo. Por quê? Universal. O que eles fazem? O dinheiro roda tudo lá. Não é fiador. Hold, ele tem uma hold. Vai comprar cadeira? Compra deles mesmo. Eles têm a fábrica de banco. Vai comprar não sei o quê? Isso é inteligência. É tudo em casa. Eles têm uma hold para administrar. Por isso o cara está focado lá no altar, mas tem uma hold. Eles têm, todo mundo sabe. Todo mundo sabe isso no Brasil. É uma das empresas que mais tem processo de trabalhista. Então eles têm que ter advogados e advogados. Eles têm engenharia para cuidar da construção. Estou falando coisas grandes para vocês entenderem? Não, nós estamos pequenos, mas você tem que começar a vislumbrar que pode acontecer. Se cresce, você tem que ter. Como é que os caras administram aquele patrimônio que eles têm no mundo inteiro?
Tem que ter, né? Dá. Distribui. Lógico, escala, a gente fez uma escala pequena, mas você aumenta a escala. Isso não é. A ideia. Isso. Sim, a ideia foi essa. A Bíblia mostra um ponto para a gente poder. Agora você escala. Conforme vai crescendo, vai escalando. Aí você vai aumentando as coisas. Né? Você vai ter que. Um cara. Um cara. Desculpa falar assim, cara. Uma pessoa muito importante no reino de Israel, que ajudou muito Israel, alguns importantes. Samuel, mas um que governou bem foi Davi. Davi une o país. O país estava todo disperso. Ele une o país, cria uma capital, ele que cria Jerusalém, Monte Sião, e ele vai colocar ordem no todo o Estado de Israel. 40 anos de paz, ele organiza. Traz para cá. Ele traz tecnologia do ferro. O ferro não era tecnologia do Israel, era dos filisteus. Quem tinha tecnologia do ferro eram os filisteus. Tanto é que tem um versículo em Samuel que fala assim: e houve um tempo em Israel que não tinha ferreiro para fazer enxada e espada. O que tem a ver isso espiritualmente? Olha, eu não tenho tecnologia, gente. O Brasil é o país que tem tanta coisa boa, mas não tem tecnologia. O Brasil é bom em fazer sapato, lá em Franca, não é? Sapato não é bom? Mas o Brasil não tem a máquina de fazer sapato. Vem da onde a máquina? Da Itália, da Alemanha. A tecnologia está com eles. Você vai... aqui no Brasil tem escola chamada FATEC, ETEC, né? Eu estudei na FATEC. A FATEC é modelo da Alemanha, porque a Alemanha é um dos países mais envolvidos em tecnologia. Por quê? Porque eles têm pesquisa. Pesquisa, o Brasil tem a natureza, mas não tem tecnologia. Tem que comprar, tem que vender o produto para lá e comprar de volta. Falta tecnologia. Israel não tinha. Davi foi lá e trouxe o ferro e a tecnologia do ferro para Israel. Tudo isso tem a ver com você que vai gerir, tudo que você vai trazer. Você vai trazer ferro para a igreja? Eu não sei, não é isso que eu estou falando. Mas você vai vislumbrar. Tem uma visão macro e vai trabalhar. Tanto a parte espiritual quanto a parte... Bom, gente, é isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que tenha contribuído. Essa aula é para dar aulas complementares e você estimular vocês a pesquisarem e se prepararem. Só queria fechar novamente com isso. Faça a gestão de tudo, acima de tudo, o tempo de vocês. Tempo em casa, tempo na igreja, tempo na escola, com material. Não é fácil. Nós vivemos numa vida assim. Eu estou preparando um curso chamado Gestão de Tempo. Acho que o ano que vem só vai ficar pronto. Aí eu vou convidar vocês a participar. Estou pesquisando, juntando coisas e tal. Então, muito importante. Deus abençoe vocês. Obrigado por ter vindo. Obrigado por participar. Agora, aquele exercício que vocês fizeram no começo da aula, para que serve? Agora você... meu Deus. Dia 1º de novembro. Não, eu estou esperando, eu vou falar para vocês em novembro. Hã? Não, é para vender. Traz as canecas aqui, Edilson. Gente, eu vou mandar isso aqui para vocês, ó. Eu vou mandar umas ferramentas para vocês. Ó, tá aqui, ó. Esse aqui é um plano de ação. Como se faz um plano de ação? Vocês vão pegar esse exercício depois em casa. Aplica esse exercício com isso aqui, ó. O que fazer? Por que fazer? Qual é o prazo? Qual é o responsável? Passo a passo, aí você descreve aqui. Eu vou te mandar esse aqui, só um exemplo, tá? Vou te mandar essa ferramenta, vou colocar no grupo amanhã, tá? Vou te mandar essa daqui, ó. Um plano estratégico. Aqui é mais a fundo. Como é que eu faço um plano estratégico? Quem é o departamento? Quem é o período de planejamento? Qual é o líder responsável? E aqui vai estar tudo. Você vai poder só preencher e pode usar no evento que vocês criaram aí, tá bom? Avaliação ministerial. Aqui essa ferramenta chama SWOT, né? O pessoal usa. Forças, fraquezas, oportunidade e ameaças. Quais são as forças que nós temos? Quais são as fraquezas que nós temos? Quais as oportunidades? Por exemplo, alguém falou fazer um evento social. Qual é o ponto forte nosso? Quais são as nossas fraquezas? Então, vamos melhorar aqui. Quais as oportunidades nós temos? Quais são as ameaças? O tempo, a chuva, depende do evento. Você vai criar essas ferramentas aqui, eu vou dar para você. Você vai pegar esse evento que você criou e vai aplicar essas coisas. Como é que eu faço um plano? Quem faz? Aloca, quem vai fazer o quê? Qual é o tempo de... Eu não posso dar... Faz aí! Eu quero dar tal data. A gente chama de deadline, isso, data da morte. Quando você tem que entregar? Então, eu vou mandar isso aqui amanhã para vocês, tá bom? Colocar no grupo amanhã. Beleza? Alguma pergunta? Hã? Pode falar. Historinha?
Ah, isso é verdade. Posso esquecer isso aí, eu tenho que. Vou mandar. Então, esse material você com certeza já manda. Talvez eu poste hoje lá, tá? Aí vocês usam. Qualquer dúvida de usar, pode me perguntar. Você pode usar isso na sua igreja. Eu uso muito isso daqui para mim, pessoalmente. Tudo que eu faço, eu uso muito essa daqui. Quer ver? Ó? Eu uso esse daqui, ó. Esse formato e outro que eu uso também. Então eu uso muito isso daqui quando eu vou fazer as coisas. E às vezes é sem pôr no papel. O que eu vou fazer, para que eu vou fazer, quem vai fazer, quando tem que terminar, qual é o passo que eu tenho que fazer, blá, 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 blá. Eu uso muito essa ferramenta. Ela é muito, tá ligada a mim, às vezes, sem montar a ferramenta. Mas normalmente, nada que eu faço sem essa ferramenta. Ajuda muito você evitar problemas. E serve para a escola, serve nos seus estudos, serve na sua casa, serve tudo para você. Tudo, tudo. É uma coisa simples de fazer. Isso ajuda muito você, tá bom? Eu vou mandar. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Quem vai fazer uma oração? Hoje a dona Célia vai orar para terminar. Vamos ficar de pé todos. Obrigado a vocês.